Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, é o seguinte, estou aqui no laboratório da ETEC Rubens de Faria Souza e montei aqui um experimento relacionado a uma ponte retificadora de diodos, tá? Então aqui na entrada do circuito, nós temos uma entrada trifásica com as fases R, S e T, que chegam aqui num transformador, na ligação delta ou triângulo, tá? Que nós temos fechamento aqui das bobinas em delta, e que no secundário desse transformador gera para nós uma tensão de 24 volts de corrente alternada entre as fases, tá? Então de T para R, de R para S, tá? O S aqui embaixo, e do S para o T, nós temos então 24 volts de corrente alternada, tá? Daí essa tensão, ela é transferida aqui para os diodos, tá? Então eu saio aqui no caso da fase T, da fase S, e faço a conexão no meio dos diodos, tá? Então aqui é o ponto onde chega a fase T e a fase S, ok? Portanto, é aqui onde nós temos corrente alternada. Na parte superior aqui, nos catodos dos diodos de cima, nós temos a geração de um polo positivo por esse condutor, ok? Esse polo positivo, ele é conduzido para carga resistiva de quanto? De 10 quiloohms, tá? Por 10 watts, ok? Então chegamos aqui, polo positivo, e na saída da carga nós temos o retorno por esse condutor vermelho para os anodos desses dois diodos aqui, tá? Então nós temos uma ponte retificadora com carga resistiva, e por meio desses dois fios azuis nós temos a medição da tensão no osciloscópio, tá? Então eu vou medir a tensão na carga resistiva, estou medindo aqui a tensão em paralelo, né? Medição de tensão é sempre em paralelo, e tiro essa medição por meio do osciloscópio, tá? Então no osciloscópio estamos medindo aqui a tensão retificada, temos que a tensão de pico vai ser medida contando aqui os quadrados na vertical, né? Então nós temos um quadrado, dois quadrados, e mexendo aqui um pouco na posição, né, do nosso sinal, temos algo como 2 quadrados completos e 3 tracinhos e meio, ok? Cada quadrado tem uma certa quantidade de tracinhos. Então deu 3 tracinhos, quase 4, 3 tracinhos e meio. Como a escala está em 10 volts por quadrado, temos que um quadrado é 10, 2 quadrados, 20. Cada tracinho, como em um quadrado eu tenho 5 tracinhos, eu tenho basicamente 10 dividido por 5 divisões, que dá 2. Então, cada tracinho seria 2 volts. Só que nós temos aqui 3 tracinhos e meio, portanto, 2 vezes 3,5 dá 7. Então, nossa tensão de pico seria 27 volts, tá? Que acaba sendo diferente da tensão RMS, né? Que é colocada aqui no equipamento. Por quê? Porque existe aquela razão de raiz de 2, né? Então a tensão RMS é raiz de 2 vezes, né? Ao multiplicar ali a tensão RMS por raiz de 2, chegamos na tensão de pico, né? Ou se eu dividir a tensão de pico, no caso 27 volts, né? Tensão de pico, se eu dividir por raiz de 2, chegamos na tensão RMS aqui, né? No equipamento está 24, só que em termos práticos vai dar 21 volts, 22, vai dar uma pequena diferença aqui, tá? Então a medição
da tensão na carga resistiva seria essa tensão puramente positiva, só que oscilante, né? Se eu quiser tirar essa oscilação, eu devo conectar no circuito um capacitor, tá? Então o capacitor está aqui embaixo, ó, 470 microfarads. Já fiz a conexão aqui do negativo, que seria este terminal aqui, né? Soltou aqui, vamos conectar. Então o negativo do capacitor está conectado. Falta quem? Falta o positivo, que é esse carinha aqui. Então, fazendo a conexão do positivo do capacitor na carga, tá? Lembrando que o capacitor, na saída do retificador, tem que estar sempre em paralelo com a carga. Então, sai dois fios, um positivo, um negativo, e eu conecto em paralelo com a carga resistiva. Fazendo essa conexão, a tensão do nosso retificador passa a ser uma linha constante, tá? Então essa linha constante passa ali agora nos 26 volts, né? Então eu tenho 26 volts constante, tá? Mas essa tensão, ela está constante porque o capacitor ele é muito grande para a carga que está acoplada na saída, tá? Em casos onde eu tenho uma carga resistiva que puxa muita potência, essa tensão ela tende a gerar uma certa oscilação, ainda que pequena, né? Menor do que nós tínhamos anteriormente, mas ela não fica tão limpinha assim quanto essa tensão que nós temos aqui vista pelo osciloscópio, tá certo? Então a aula de hoje é isso, eu agradeço a atenção de todos mais uma vez, desejo bons estudos e até a próxima.